Bom, para aqueles ainda que não me conhecem aqui no grupo, né? Eu sou José Glauco Ribeiro Tostes, professor de Química, aposentado, né? E tenho muito interesse em questões não só das ciências naturais, biologia, química, mas também ciências humanas e filosofia. Esse é uma ideia que eu estou passando do que o que eu vou falar não é apenas utilizando uma única ciência. Nós vamos fazer algo interdisciplinar. Bom, aqui estamos no armazém de quinquilharias e utopias, né, para falar sobre um tema que vai ser expresso por escrito no próximo número do fanzine Alfarrábios. Esse tema envolve uma experiência atual de vida que para mim foi surpreendente. Eu estou com um câncer prostático ligado à próstata. Algo que deveríamos considerar apenas negativo, né? Algo que aborrece, que atormenta. No entanto, posso dizer que ao lado dessa face aborrecida, o câncer está me propiciando uma oportunidade que eu jamais imaginei que teria pela frente. Uma oportunidade de usar algum conhecimento que eu adquiri sobre câncer, sobre o que é câncer, para poder falar algo que faz parte do meu dia a dia como professor universitário. Filosofia da ciência, isto é, ligar a questão o que é câncer à questão, afinal, o que é ciência. Vamos tentar falar isso num tempo pequeno, faz parte, né, de um compromisso didático do professor. Vamos lá então. Vamos começar pelo câncer. Aparentemente, as duas questões, no primeiro momento, não se teria claro qual é a relação tão bombástica, tão curiosa, tão até fascinante entre as duas questões. Grosso modo, o que é câncer? É uma experiência envolvendo algo, um acidente envolvendo biológico, envolvendo uma praga nos grandes lagos americanos, é que serviu de motivação para os cientistas, ao longo dessa década, de 2010, penetrarem de uma forma mais profunda, alternativa na questão, afinal, do que é câncer. Que experiência foi essa? Vai ficar, espero, bem simples para vocês depois fazerem a relação com as duas grandes questões possíveis que podem ser colocadas sobre o câncer. Grandes Lagos, o Lago Michigan, foi contaminado com cargueiros russos que vieram da Ucrânia, de tal modo que em alguns poucos meses, essa praga, esse molusco que foi transportado para o Lago Michigan, praticamente liquidou com a vida marinha nesse lago. O lago tinha uma cor bonita. Depois de alguns meses ficou totalmente límpida a água, significando fatalmente que toda essa bicharada que vivia lá tranquilamente foi extinta. Bom, então esse molusco por onde passa provocaria esse resultado, certo? Não, errado. Porque lá na Rússia eles vêm de um rio chamado Dnieper, na Ucrânia, a bacia, né, de rios, e onde o rio Dnieper é famoso, um dos mais famosos. Pois bem, lá no rio Dnieper, esse molusco vive tranquilamente com o resto dos outros micro-organismos que lá vicejam. Lá ele não provoca nada parecido com essa catástrofe do Lago Michigan. Ok? Bom, isso foi um mote para alguns cientistas, alguns oncólogos, que são os especialistas em câncer, começarem a suspeitar de um modo diferente daquele tradicional, científico, é claro, mas tradicional, da academia, se olhar o câncer. Vamos começar então pelo câncer, pelo modo tradicional de se olhar o câncer, particularmente pelo modo tradicional de se olhar o grande bicho-papão do câncer, que é o que todos têm pavor, chamado metástase.
que é quando o câncer prolifera, sai de um local e tende a proliferar pelo organismo de forma descontrolada. Quando o câncer entra nessa fase, alerta vermelho, né, mesmo, para valer. Então, a visão tradicional, eu vou dar aqui a visão tradicional de como se olha este problema, e já vamos fazer uma primeira ligação com o que é ciência, através de um dos maiores oncólogos brasileiros. Alguns acham que talvez pudesse ser até o maior, que é o Dr. Paulo Hoff, que já foi, agora está aqui no Rio, já foi clínico, oncólogo geral lá do Sírio-Libanês, que é a mais famosa referência sobre câncer no país, além de outras esferas de ação. Então o Dr. Paulo Hoff, numa entrevista pequena e singela, ele colocou duas coisas. A primeira delas é que o dia que nós soubermos curar todos os cânceres, nós vamos atingir o segredo da vida, a origem da vida. Olhem como eu passei do câncer para a raiz de um problema científico fundamental. O que é vida? De onde vem a vida? Como é que a vida surgiu aqui no planeta? Algo que até hoje ainda é motivo de muita discussão e de muita incerteza. Mas como assim? Resolvendo o problema do câncer, eu resolvo o problema da vida? Bacana, legal, você fez uma relação aí importantíssima. Mas como é que se dá isso, Dr. Paulo? De maneira muito simples, colocou. Isso não tem muito mistério. Isso eu, sem ser nenhuma grande sumidade, já tinha essa noção. O mecanismo de origem da vida, da evolução da vida, darwiniano, mendeliano, a genética, é essencialmente o mesmo mecanismo de geração de câncer. Mutações aleatórias em moléculas, eu não vou encher a paciência aqui de vocês falando de química. Existem entidades, qual nós somos formados, chamadas moléculas, e o mecanismo da vida e da geração sucessiva de espécies, até chegar nessa maravilha de complexidade que é o Homo sapiens sapiens, eles é essencialmente o mesmo mecanismo de mutação ao acaso que está por trás da geração do câncer. Claro que levam a consequências diferentes. Mas o mecanismo, e esse mecanismo, para a maioria dos oncólogos, é estudado como? Seja da vida, como o Dr. Hoff está falando, seja do câncer. Você vai estudar dentro de cada célula mecanismos como esse de mutação de moléculas, que tanto podem levar a consequências como essa da vida aqui no planeta, como podem, dentro da vida, levar a essa doença terrível chamada câncer. Então isso não é mistério nenhum para quem minimamente lidou com química e física. Estou tentando trazer isso com naturalidade aqui para vocês. A origem da vida, portanto, tem demais a ver com a origem e a propagação, a disseminação do câncer. São mecanismos de mutações aleatórias em moléculas. Por isso que é difícil detectar tanto a origem da vida no laboratório quanto o câncer, porque eles começam numa moleculinha pequenininha, perdidinha no organismo, e não há ainda como instrumentos humanos, tecnologia, para detectar tanto uma mutação cancerígena quanto as mutações que foram dando origem às espécies na Terra nesses 4 bilhões de anos da história da vida. Muito bem. Como é que o Dr. Paulo e a maioria dos oncólogos trabalham? Eles procuram ver dentro da célula, qual é da célula de um paciente cancerígeno, os mecanismos bioquímicos, envolvem, portanto, reações com essas moléculas básicas dentro da célula, que geram o câncer e que depois fazem o câncer progredir. Também é assim em termos da análise dos mecanismos básicos da vida sadia, a vida na Terra. Também, em cada célula, esses mesmos mecanismos de mutação molecular também estão por trás dos mecanismos da origem e da propagação da vida na Terra. Tudo bem. Essa é a posição clássica dos oncólogos. Mas, professor Glauco, não tem só essa?
Não é possível que os maiores oncólogos do mundo, que trabalham nessa perspectiva celular apenas, tenham alguma competição, alguma alternativa, uma grande alternativa científica. Existe uma grande alternativa científica, sim, está emergindo hoje. Para explicar isso agora, vamos lançar mão de uma metáfora. A maneira pela qual os oncólogos tradicionais lidam com o câncer é como se fosse pegar uma semente e tentar entender como é que aquela semente vai germinar apenas olhando a própria semente. No caso, tem o lugar da semente a celulinha, onde tem as reações todas que os oncólogos vão, então, trabalhar para entender e tentar curar o câncer. Tá? Então, isso a gente chamaria de semente. A metáfora se completa quando a gente traz um par para essa história. Semente e solo. Vejam que no tratamento ou na visão tradicional não se fala no solo. O que quer dizer essa metáfora semente e solo, então, numa nova maneira de enxergar o câncer? É de que é fundamental não só analisar todos esses mecanismos cancerígenos dentro de uma célula isolada, ou de células isoladas, como se fossem coisas muito bem separadas uma da outra, independentes, ou com reações, mas que mantêm a identidade delas, a cada célula sempre sendo uma célula, ou tentar trabalhar prestando atenção não só nos mecanismos dentro de uma célula, reações químicas, mas a relação desses mecanismos com o hospedeiro que está tendo o câncer ou que poderia ter um câncer. Nessa perspectiva, a célula e o ambiente dentro, fisiológico, bioquímico dentro do organismo da pessoa, não são mais duas coisas, como se fossem dois átomos, duas partículas ou duas entidades separáveis. Formam uma totalidade só. E aí temos que estudar, portanto, de uma perspectiva muito mais complexa do que o dia a dia dos oncólogos usualmente. Porque agora temos um número muito grande de variáveis que vão caracterizar também quem? O hospedeiro. Isto é, nessa nova visão, não basta apenas estudar a semente. Temos que estudar a relação da semente com o solo, onde o câncer vai ou não medrar. E isso as duas grandes questões, então, podem ser colocadas de uma maneira muito simples. Na maneira tradicional, olhando o câncer através do bicho-papão da metástase, a pergunta básica tradicional é se e quando você vai ter metástase. Se e quando qualquer pessoa vai ter metástase. Mesmo que ela não tenha câncer, mas se tiver, se e quando ela vai ter metástase. A outra pergunta, dessa nova maneira de encarar o câncer, é totalmente diferente. Por que todos não têm metástase? Por que todas as pessoas não têm metástase? Pegou-se muitas pessoas já de idade bastante avançada e foi feita autópsia nessas pessoas, houve permissão, e se descobriu uma coisa curiosíssima. Pessoas de idade muito avançada, 70, 80, 90 anos. Um certo número dessas pessoas, sem que nunca tivesse ninguém suspeitado, tinham bastante células cancerígenas. Uai! Aí a pergunta fica clara agora. Por que elas não tiveram câncer? Por que elas não tiveram metástase? Se essas células alguém tivesse detetado na metade da vida delas, elas teriam ido correndo fazer uma operação de câncer desesperadas, mal sabendo que jamais teriam a doença, mesmo tendo células cancerígenas. Vamos voltar para aquela metáfora ou aquela historinha dos moluscos? No Lago Michigan e no Rio Dnieper, na Rússia. No Lago Michigan é como um paciente com metástase. No Rio Dnieper é como um paciente que nunca teve nem terá metástase. Porque ali o molusco que arrasou com a vida de micro-organismos no Lago Michigan, vive em perfeita harmonia com os micro-organismos do Lago Dnieper. Então, o que acontece no Lago Dnieper,
estimula a gente a olhar, começar a olhar o câncer, não pela pergunta quando, se e quando eu terei metástase, e sim porque todos não têm metástase, já que um número grande de pessoas tem células cancerígenas a vida inteira e vivem como o molusco no rio Dnieper, sem ter coisa nenhuma, sem ter câncer nenhum. Muito bem, então essas são as duas grandes perguntas sobre câncer. A do Dr. Paulo Hoff é a primeira perspectiva, que é a que domina a academia. Ela pertence ao modo de pensar a ciência chamado pensamento newton-cartesiano, que tenta entender os fenômenos da natureza, tentando decompô-lo em pedaços muito bem definidos, que podem ser chamados de átomos. Até o nome átomo quer dizer partícula indivisível. Ele não é indivisível, mas em química funciona como se fosse. A célula é um outro tipo de partícula que lembra um átomo, isolável. Nós podemos entender o câncer olhando apenas para cada célula, isto é, olhando apenas para a semente, sem olhar para o hospedeiro. Tá? E outro tipo de átomozinho que domina a cabeça dos bioquímicos, dos biólogos, chama-se gene. Eles imaginam que o gene é uma unidade mínima de informação dos organismos e trabalham, portanto, as coisas a partir da perspectiva dos genes, com uma vida própria, com uma consistência própria, bem definidos, interagindo entre si, mas como entidades bem definidas, como uma célula e um átomo. Na nova perspectiva do rio Dnieper, do molusco com seu hospedeiro sem provocar nenhum problema lá no rio, provocando problema apenas no lago Michigan, aí eu tenho que entender também cada hospedeiro. Cada hospedeiro é um ser à parte, que teria que ser estudado para responder todas essas questões, particularmente essa questão fundamental de um novo ângulo da ciência, que no caso da pergunta do câncer é, repito, porque todos na Terra não têm metástase. Essa nova perspectiva do câncer, que vai levar a novas visões e teorias de combate ao câncer, de entendimento, e de entendimento da vida também, do que é vida, elas correspondem a um novo modo de pensar a ciência, que ainda está em fase de construção, ainda é um modo, ainda tem meio característica de um bebê, mas já está se fortalecendo, que é um pensamento, eu não vou explicar aqui por que esse nome, mas vocês já podem ter entendido pelo que eu falei ainda há pouco, é um pensamento da complexidade ou pensamento em termos de sistema. Isto é, esse pensamento não olha as coisas no mundo a partir da visão newton-cartesiana, que é uma visão que tenta entender o mundo a partir de pedaços, de partes que podem ser bem definidas, isoladas entre si, e a gente tenta entender o comportamento dos organismos como um todo, considerando que ele, no fundo, é uma soma dos pedaços, das partes, sejam elas átomos, células ou genes. Não! Essa visão agora não é apenas da semente isolada, é da semente numa relação inseparável com o solo onde ela vai ser lançada, onde ela está lançada, melhor dizendo, e dependendo das interações semente-solo, você, nessa imagem, você terá, quem sabe como explicar, porque todos nós não temos metástase. Porque tem pessoas que são como o lago Dnieper, têm células cancerígenas à vontade e nunca tiveram câncer até a idade avançada. Então vejam, nós temos, através dessa perspectiva, duas maneiras de olhar o câncer, que correspondem simplesmente aos dois grandes modos hoje de tentar pensar o que é ciência. E vejam, cada um desses dois modos, tal como no caso do câncer, determina um conjunto de ideias, teorias, né? Cada um dos dois modos tem um conjunto próprio de teorias para tentar entender o mundo
Entender, por exemplo, o que é vida. Entender a origem da vida na Terra. Recordando, essa perspectiva, tem duas grandes maneiras de ser concebida, olhando pelos dois pensamentos. Pensamento clássico, vamos lembrar do Dr. Paulo Hoff. Vamos tentar entender o câncer, entendê-lo e curá-lo um dia completamente, e entender a partir daí do que é vida. Como? Olhando, estudando apenas as sementes, isto é, as células que estão ou não estão afetadas por moléculas cancerígenas. Podem se propagar ou não, mas não importa. Então aí a pergunta seria se e quando cada pessoa, porque eu tenho ou não tenho ainda metástase. Ela diferencia as pessoas. Então essa pergunta também, por esse velho pensamento, desculpem, da ciência, é uma pergunta que tem a ver apenas com os mecanismos das células. O Dr. Paulo tem certeza de que olhando apenas, estudando apenas esses mecanismos de moléculas cancerígenas dentro da célula, nós vamos não só curar o câncer, mas descobrir o segredo da vida, a origem da vida. Já na outra perspectiva, também diferente da perspectiva tradicional, faremos melhor nessa nova perspectiva se tivermos um outro grande ponto de vista. Um outro grande ponto de vista. Não é mais trabalhar apenas tentando entender os mecanismos cancerígenos dentro de uma simples célula, e sim de uma interação complexa, reconheçamos, portanto mais complicada em laboratório, de entender a relação dessas células com cada hospedeiro específico. E cada hospedeiro específico tem relações complexas lá dentro dele, entre suas células cancerígenas ou não, e o ambiente fisiológico ou biológico de cada um de nós. Então vocês vejam o que o câncer nos proporciona. Podemos tentar entender o que é ciência, ver que há uma relação profunda entre cura do câncer e origem da vida, e de lambuja, eu espero, posso ter fracassado na missão principal, que era através das duas grandes perguntas sobre a metástase, sobre o que é câncer, levar a vocês uma ideia, ainda que pálida, de quais são os dois grandes pensamentos da ciência hoje, talvez no planeta. Não é pouca coisa. Então, quem sabe com o tempo, podendo nós conversarmos, quem sabe nos alfarrábios, não é? Podemos conversar melhor, mas espero ter, pelo menos, começado a levantar esse véu, não só do que é câncer, a pergunta o que é câncer, que tem duas maneiras, pelo menos como eu coloquei aqui, de ser encarado, como o que é ciência. Existem também duas grandes maneiras também de encararmos a ciência, com muita analogia com o caso das duas maneiras de encararmos o que é câncer. Obrigado pela atenção.